Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Tuane e trago aqui sempre assuntos sobrenaturais para vocês. Falo do OVNI até o fantasma. E também trago as histórias que vocês me mandam. Lembrando que nos dias 30 e 31 eu quero tirar só para falar sobre os relatos de vocês do Halloween. Se vocês tiverem passado por alguma coisa no Halloween, já me envia aqui no e-mail, já vou separar tudo certinho para fazer a coletânea de vocês nesses 2 dias. Mas caso vocês também tenham outras situações sobrenaturais, milagres, pode mandar também. Eu vou adorar contar a história de vocês por aqui. E é no mesmo e-mail. Mas antes que eu me esqueça, e sem muita enrolação, aproveita agora, já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Já deixa nos comentários que tipo de vídeo vocês querem ver por aqui. E ativa o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo que eu postar por aqui. Agora vamos lá. Eu pesquisei e eu percebi que o nosso país não tem só casas assombradas, hotéis assombrados. Temos assombrações também em alguns dos cemitérios. Porque lá são lugares silenciosos. Mas às vezes esse silêncio fala. Ali, entre lápides e mausoléus, tem muitas histórias. Outras, história de paz, de amor, parceria. Outras, de terror, que foi causado ou que foi vivido. Mas aqui eu vou falar alguns dos cemitérios mais enigmáticos do Brasil e alguns do mundo. E não poderia deixar de começar pelo cemitério da Consolação, que fica lá em São Paulo. O cemitério, ele foi fundado em 1858. Ele é o mais antigo de São Paulo e abriga verdadeiras obras de artes e histórias de arrepiar. Sob as suas esculturas de mármore e os anjos silenciosos estão sepultadas algumas personalidades como Tarsila do Amaral, Monteiro Lobato, Mário de Andrade e Rui Barbosa. Mas, entre estes túmulos históricos, o que mais assusta são alguns relatos noturnos. Funcionários afirmam ouvir passos que os seguem, vozes murmurando nomes e sentir uma presença observando de longe. A lenda mais antiga fala de uma mulher de branco, uma viúva que se autoexterminou após perder o marido em um acidente de bonde. Dizem que nas madrugadas de neblina ela aparece chorando ao lado do jazigo da família e desaparece, deixando apenas o som de soluços e um perfume de rosas. Em 1989, um repórter registrou uma foto que mostrava uma silhueta feminina transparente andando ali entre os túmulos e jurou que não havia ninguém ali no momento do clique. Eu sou suspeita para falar, porque às vezes eu vejo coisa que não é para ver. Mas enfim. Vamos para o próximo. Este fica no Rio de Janeiro. Localizado em Botafogo, o cemitério São João Batista é conhecido como o Cemitério das Estrelas. Lá estão sepultados Tom Jobim, Carmen Miranda, Cazuza, Ari Barroso, Clara Nunes e até o cineasta Glauber Rocha. Mas as histórias que cercam o local não são tão glamurosas assim. Uma certa noite, um dos seguranças, afirmou ter visto uma mulher de azul caminhando ali entre os jazigos. Ela sorria, acenou para ele e quando ele piscou, ela sumiu, desapareceu. E um pequeno detalhe, aquela mesma mulher
havia sido enterrada ali, uma semana antes. Sangue e fogo. Fora que músicas antigas parecem ecoar do nada, de madrugada, e os visitantes já ouviram um piano tocar brevemente, perto do túmulo de Tom Jobim. Em um forte perfume de jasmim costuma surgir próximo à sepultura de Carmen Miranda, mesmo quando não tem flores. Meu Senhor. Sangue e fogo. Vamos pro próximo. Este fica em Belo Horizonte, nas Minas Gerais. O Cemitério do Bonfim. Fundado em 1897, este cemitério é conhecido pela arquitetura gótica e pelas lendas de espíritos inquietos. Lá, Snow, não pode. Não. Lá estão enterrados o ex-presidente Arthur Bernardes e o poeta Carlos Drummond de Andrade, que costumava visitar o cemitério para buscar inspirações. O Bonfim também é palco de alguns fenômenos inexplicáveis, como velas que acendem sozinhas, sombras que se movem e vultos que aparecem em fotografias. Uma vez, um fotógrafo amador relatou que, ao desenvolver uma foto do local, no caso revelando, viu atrás de uma escultura um homem olhando fixamente para a câmera. Horas depois, descobriu que aquele homem estava morto há mais de 10 anos e estava enterrado ali naquele ponto. Eu não acredito que sejam só assombrações, às vezes muitos trabalhos são feitos no cemitério, principalmente ali no Cruzeiro das Almas. Fora as pessoas que entram ali sem pedir permissão. É uma afronta com o local deles. Vamos para o próximo, voltando para São Paulo. O cemitério de Itaim Paulista. Esse poucos de vocês vão conhecer. Mas, mesmo não sendo tão conhecido, ele é temido pelos coveiros. Há relatos de sombras rastejando entre os túmulos, gritos abafados e luzes piscando durante a madrugada. Um dos guardas, sempre o pobre do guarda, contou que, certa noite, viu uma criança de cabelos longos sentado sobre um túmulo. Quando ele se aproximou, ela desapareceu, deixando uma boneca antiga aos pés da lápide. Mas tem um pequeno detalhe. Essa boneca está lá até os dias de hoje. Temos também um cemitério que fica no Caju, lá no Rio de Janeiro. Ele é o cemitério São Francisco Xavier. Ele é o maior e um dos mais temidos, até pelos próprios coveiros. Lá estão enterrados Machado de Assis, Vinícius de Moraes, Dercy Gonçalves, Chacrinha e tantos outros ícones que estão ali. Já ouvi relatos sim de que a Dercy nunca ficou calada e que as pessoas já a viram ali. Já há relatos também de que a Dercy Gonçalves está no purgatório e que ela já falou que ainda vai ficar um bom tempo lá. Mas os funcionários relatam que ainda ouvem as gargalhadas altas e debochadas dela perto do túmulo. E à noite dizem que uma mulher com chapéu e vestido bem antigo ainda caminha entre as sepulturas. Ela fala sozinha, como se ainda estivesse em cena. Quando um médium foi visitar o cemitério, percebeu ali uma energia viva, como se o lugar ainda
pulsasse com o ego e o humor dos que estão lá. Temos também um cemitério que fica lá em Belém do Pará, o cemitério da Soledade. Ele é um dos mais antigos e macabros ali do norte. Ele ficou conhecido por uma noiva fantasma, que ela é vista caminhando ali entre os túmulos. A lenda conta que ela morreu ainda no altar, abandonada pelo noivo antes do casamento. Todas as madrugadas, exatamente às 3 horas da manhã, ela surge em seu vestido branco pelos túmulos. E ela carrega um buquê murcho. E quando alguém tenta se aproximar, ela desaparece. E no lugar onde estava, o chão amanhece úmido, como se tivesse sido regado a lágrimas. Mas ali também, no Nordeste, temos o cemitério São José, lá em Recife. Ele foi fundado em 1814. É um dos lugares com o maior número de relato de vozes. O pobre do guarda, mais uma vez, o coitado do guarda noturno, afirma ter ouvido rezas em latim, cânticos antigos e sinos tocando sozinhos. E uma dessas histórias mais antigas fala sobre o túmulo de um padre que foi excomungado, porque ele teria prometido voltar para terminar sua última missa. Desde então, os moradores ali ao redor do cemitério relatam ouvir as orações completas vindo do cemitério, sempre às sextas à noite. Ali, em Recife ainda, temos o cemitério Santa Amaro. Ali está o corpo de Capiba, um grande compositor. Mas o que muitos não sabem é que nas madrugadas escutam um piano tocando sozinho dentro da capela. E os visitantes relatam ouvir as mesmas melodias compostas por ele, mesmo quando o instrumento está coberto e trancado. Alguns acreditam que Capiba ainda volta para tocar. Outros dizem que é apenas uma alma vagando ali sem descanso. Temos também o Cemitério da Saudade, lá em Campinas, São Paulo. Eu acho que vocês já ouviram falar. Ele e o da Consolação são um dos cemitérios que as pessoas mais ouvem falar. Ele é muito antigo. É um dos mais antigos ali no interior de São Paulo. O lar da famosa Noiva da Saudade. Ela também aparece em seu vestido branco e caminha lentamente segurando um buquê de flores secas. As testemunhas dizem que ela chora, mas sem som algum, e desaparece ao chegar perto dos portões. Há registros de fotos tiradas por visitantes, onde figura translúcida aparece ao fundo, perto do túmulo onde, segundo os antigos jornais, ela foi enterrada. E ela morreu no próprio casamento também. Caramba, triste. Agora vamos lá para Minas. Este cemitério fica em Juiz de Fora e é o Nossa Senhora da Glória. Ele tem um dos casos mais misteriosos de Minas. Em 2005, uma foto foi tirada por um visitante. Nessa captura havia um homem de chapéu com traços nítidos atrás de um grupo, mas nenhum deles ouviu no momento. O túmulo que aparece ao fundo pertence a um homem que nunca era visto sem o seu chapéu. E ele morreu há mais de 40 anos. Desde então, os visitantes dizem ver este homem os observando ali,
das sombras. Deus é mais. Temos também um em Curitiba, o cemitério São Francisco. Ele foi construído ali no século XIX, isso, e conhecido por uma figura feminina vestida de preto. Dizem que ela surge chorando sobre os túmulos recentes, mesmo quando não há enterros no dia. Quando alguém tenta se aproximar, o ar fica frio e você sente um cheiro de perfume antigo e como se tivesse podre, flor apodrecida, invade ali o ambiente. Dizem que é o espírito de uma viúva que morreu de tristeza. Outros já afirmam que ela chora por todos que se foram. Tem também o cemitério da Ordem Terceira do Carmo. Neste cemitério repousam figuras históricas, ali da época do Brasil colonial, da Bahia colonial. Mas o que chama a atenção são os relatos noturnos. Lá vem o pobre do guarda ver a assombração. O pobre do guarda não tem um dia de paz. As pessoas ouvem cantorias antigas e batuques abafados, como se os rituais de séculos atrás ainda ecoassem naquelas paredes. O segurança, o pobre do guarda, contou que viu as velas se acendendo sozinhas sobre os túmulos e uma mulher de vestido azul observando essa cena ao longe. E quando ele se virou, ela tinha sumido. Gente, será que a pessoa realmente gosta de trabalhar como guarda noturno de cemitério? Assim, ó, é um lugar que, por mais que a gente veja as coisas, a gente tenha a visão aberta, ainda eu sinto um pouco de paz, eu sinto paz, eu não sinto tanto medo de cemitério, não. Mas enfim, vamos pro próximo. Mas também não ficaria sozinha lá, não. Trabalhando de guarda, ficaria não. O cemitério central, ali em Florianópolis, Santa Catarina. Ele é um dos mais belos e mais assustadores ali do sul. Os visitantes relatam ver freiras caminhando em silêncio, sempre ao entardecer. E elas andam lado a lado. E elas desaparecem atrás da capela central, ali a principal. Houve algumas investigações locais, mas não encontraram registros de enterro de freiras. Isso deixa um grande mistério aí no ar. Bem pesado. Mas não vou deixar de fora alguns ali, aqui fora do país. Eu vou falar de um que é o mais visitado e o mais belos dos cemitérios do mundo. É o Père Lachaise. Ele fica em Paris, na França. Só que ele também é um dos mais assombrados. Entre os 70 mil túmulos que há ali, estão os de Jim Morrison, Edith Piaf, Oscar Wilde, o Chopin e Allan Kardec, o que introduziu o espiritismo aqui. Mas lembrando, Allan Kardec ele não era médium, ele era só um estudioso, que muitas pessoas confundem o Allan Kardec como um grande médium, que ele introduziu o espiritismo através de como se ele fosse o Chico Xavier. Não, o Allan Kardec não era médium. O que os visitantes relatam ali? Eles sentem toques no ombro, ouve vozes, umas estão cantando trechos de músicas de Morrison e também veem sombras se movendo ali, entre os anjos de pedra. Os espíritas afirmam que o túmulo de Allan Kardec emana uma energia intensa, capaz de provocar calafrios mesmo nos descrentes. O túmulo de Allan Kardec, ele está sempre
arrumado, ele sempre tem flores. É um dos túmulos mais visitados neste cemitério. À noite, dizem que o portão range sozinho e uma bruma espessa cobre as lápides, como se algo ali estivesse desperto. Em Londres, temos o Highgate Cemetery. Ele foi construído ali em 1839 e é um dos cemitérios mais góticos do mundo. Lá estão Karl Marx, George Eliot e Michael Faraday, mas são os mortos anônimos que mais assombram aquele local. Nos anos de 1970, começaram os relatos sobre o vampiro de Highgate, uma entidade de olhos vermelhos e capa escura. Ela é vista flutuando ali, sobre os túmulos. Pessoas afirmam acordar com marcas de mordida no pescoço, após passarem ali perto do cemitério. Até hoje, tours noturnos atraem os curiosos, e há quem jura ouvir os sussurros em línguas antigas. Não é à toa, né, que a maioria de filme de vampiro tem umas partes que se adaptam ali na Londres antiga, né? Agora vamos para Nova Orleans, ou New Orleans, como diz a série dos originais. Ai, ai. Como diz o Elijah e o Klaus. Vamos para New Orleans. Lá tudo é festa. Temos o cemitério, o Louis Cemetery. Ele é um dos mais antigos e misteriosos ali da América. Lá está Mary de Laville, a lendária rainha do voodoo. Seus devotos deixam ali oferendas e pedem bênçãos. Mas quem desrespeita o local sofre consequências. Um guia turístico relatou que uma turista zombou ali do túmulo e, ao sair, desmaiou sem causa aparente. Dias depois, ela afirma ter visto Mary em seus sonhos, dizendo: "Aqui ninguém ri do que não entende." Mas aí já vai uma coisa bem legal. Gente, é um aviso, não zombem. Cemitério não é lugar. É sempre bom ter o respeito às crenças do local. Mais uma vez, a força pensamento ali, como diz o tio Spook, é muita tristeza que tem ali. É muita saudade, é muita dor, que acaba ficando perceptível. E lá tem muito obsessor. Muito obsessor. E às vezes vê você caçoando, eles mesmos te sacaneiam. Você pode levar um monte de egunzinho pendurado em você por causa dessa sua falta de noção. Cemitério é lugar de respeito. Agora vamos para Escócia, ali em Edimburgo. É o Greyfriars Kirkyard. Kirkyard, isso mesmo. Greyfriars Kirkyard. Gente, que nome estranho. Dizem que ele pode ser o cemitério mais amaldiçoado do mundo todo. Mas ali está sepultado George Mackenzie. Ele foi um advogado conhecido por torturar prisioneiros no século 17. Eu só lembro de Outlander quando eu escuto esse Mackenzie. Desde que seu túmulo foi violado ali em 1998, mais de 400 pessoas relataram ferimentos inexplicáveis durante as visitas. Arranhões, desmaios e marcas de queimadura aparecem ali de forma misteriosa. E até hoje, parte desse cemitério permanece fechada ao público por segurança. Mas o que tem lá, não sabemos. Temos também o cemitério que fica lá em Buenos Aires,
na Argentina, o La Recoleta. Ele é um dos mais elegantes. Triste também, né? Eu acho que o cemitério não é um lugar de felicidade. Mas ali está o túmulo da Evita Perón, que foi um símbolo eterno da Argentina. Gente, o túmulo, o que essa mulher passou para conseguir ser enterrada, não tem nem como eu descrever. Sofreu vilipêndio, saquearam a sepultura dela. Não, ela não teve paz nem depois de morta. Mas também há relatos de que ela não está mais lá, que tiraram o corpo e colocaram em outro cemitério, que não falaram pra ninguém. Alguns dizem sentir uma presença forte e ver vultos femininos vestidos de branco vagando ali ao redor do mausoléu. A lenda local conta sobre Rufina Cambaceres, uma jovem que foi enterrada viva ali em 1902. Quando eles abriram seu caixão dias depois, o corpo estava em posição diferente e as suas unhas haviam crescido. Triste, triste, triste. Temos também ali um nas Bahamas. Estamos na América do Norte. O St. Michael's. Ele fica ali à beira do mar. E dizem que os mortos não suportam ficar em paz ali. As ondas batem nos túmulos, as marés movem as lápides literalmente. E os moradores afirmam ouvir cantos em meio à ventania e ver luzes azuis flutuando ali sobre os jazigos à noite. Ventania é explicável, gente. É uma região marítima. Vai ter. Luzes azuis também. Então, acho que aqui não tem nada extraordinário, não. Mas o que a gente sabe? Que os cemitérios, eles são espelhos da alma humana. Ali está repleto de histórias, amores, tragédias e ecos que às vezes eles não se calam. Para alguns, a morte tem fim. Mas tem uns que caminham por esses lugares. E quem tem sensibilidade sabe que o fim é apenas um outro jeito de começar. Mas agora me falem vocês. Vocês já sentiram algo estranho em cemitério? Já sentiram sussurro, toque gelado, alguém chamando o seu nome? Já viu egum? Alguém já te pediu ajuda? Tem gente que relata que lá no cemitério que pedem água para eles. Caso vocês tenham, o e-mail vai estar aqui na descrição do vídeo. Mandem seus relatos, que eu vou achar um máximo fazer uma coletânea só sobre cemitérios. Gente, o que ele tem de vários monumentos históricos, alguns muito bonitos, eles trazem mistérios que só ali no dia a dia, vivenciando, que a gente vai saber. E vocês são uma das melhores pessoas para contar o que vocês já viram. Mas é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Lembrando que é bom deixar o comentário, que já me ajuda no engajamento. E para saber que vocês assistiram o vídeo, deixe aqui nos comentários a palavra vampiro de Highgate, que eu vou saber que você assistiu tudo. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!